Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Pensa Bem. E hoje aqui para discutir um tema super interessante, terapias alternativas. Você faz ou fez ou tem vontade de fazer algum tipo de terapia? Confira o programa de hoje. Eu estou aqui com Tina Coelho, pedagoga com pós-graduação em produção de material didático para a diversidade, escritora, autora de 2 livros publicados. Primeiro, um romance de ficção, de nome A Viagem da Alma, e o segundo, um livro infantil, de nome A Magia da Música. Mestra Reiki Usui, ministra cursos de Reiki, atende com terapia Reiki, é formada em constelação familiar pela Escola Real Olinda Guedes e facilitadora do Círculo de Mulheres. Tina, depois a gente quer saber mais sobre os livros, hein? Estou também com Lívia Martins Sarto, há 15 anos atuando no desenvolvimento de pessoas, em consultório, escolas e empresas, com técnicas de psicologia, coaching, recursos humanos, autogestão, meditação e terapias ayurvédicas. Uau! Graduação em psicologia, pós-graduação em educação e práticas de meditação e qualidade de vida, formações em coaching de vida, executivo e educacional. E Alexandre Prado. Pessoal, hoje nós temos a honra de ter o diretor do programa como nosso convidado. Estrategista de marketing e inteligência de comunicação, psicanalista clínico pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, pós-graduando em psicanálise clínica pelo Grupo Unis, publicitário formado no Unis, consultor de marketing, fundador da Realize Propaganda. Pessoal, que isso, hein? Currículo de peso aqui comigo hoje. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que esse programa será um show. Bom, terapias alternativas. E aí, o que são terapias alternativas? É engraçado falar de alternativo, né? Porque o alternativo é sempre comparado a alguma coisa que não é alternativo. Então é muito legal a gente entender que quando usam essa expressão tem 2 coisas aí. Primeiro que a terapia, ela é um nome simplificado para psicoterapia, porque de alguma maneira você está tratando ali o ser, né? Então a psique, de uma maneira ou outra, ela acaba entrando nesse processo, mesmo que a dita terapia seja uma experimentação física. E segundo, que ela é chamada de alternativa, porque ela simplesmente não faz parte do rol que o status quo define como ciência, por exemplo. Que seria, por exemplo, as terapias em psicólogos, é isso? Não, quando você parte, por exemplo, para a Ayurveda, ela vai saber explicar melhor do que eu, especialista da área, ou para a medicina chinesa, acupuntura, que agora começa a entrar um pouco na nossa cultura aceita como uma ciência, uma medicina, uma terapia. Então a gente tem uma série de posições para tratar aí os males físicos ou da psique, né, ou estruturais da psique, que são reconhecidas em outros lugares do mundo, como a medicina às vezes, mas que aqui são entendidas como alternativas. Perfeito. E aí, meninas? E complementando um pouco, né, que o Alexandre está trazendo, até o alternativo já até estamos começando a não utilizar esse nome mais, porque dá a entender, como ele disse, que tem algo que é melhor do que as terapias. Interessante. Né? Então hoje se usa mais integrativa ou complementar. Então a gente usa sempre complementar a outros, então pode ser feitas várias terapias ao mesmo tempo, né, dependendo se é nível físico, nível mental, nível emocional, né, e também complementando a medicina tradicional. Então, a gente vai usar como complementar. Então, sempre junto. Então, alternativas aqui não tem nada a ver com a sua eficácia, ou tem? Não, não tem. Até mesmo porque as ditas, né, terapias alternativas, elas precisaram de muito estudo, de muita comprovação, de muita pesquisa, né? Então, porque popularmente falando, as pessoas falam terapias alternativas, né? Porque pressupõe que alguém é um machismo ali, né? Que não teve um estudo, não teve um aprofundamento, né? Mas a gente vê o Reiki, por exemplo, mestre Mikao Usui, quando foi desenvolver o Reiki, ele era um professor, ele era um pastor, ele teve todo um aprendizado. E aí ele foi em busca de descobrir mais coisas e pesquisar. E depois de toda essa pesquisa, de todo esse estudo, ele aplicou nele mesmo. E aí ele teve a comprovação de que o Reiki tinha uma eficácia ali
na pessoa, no físico. Bom, gente, eu quero deixar aqui para vocês um exemplo prático, né? Eu sempre tive um preconceito com terapias. Sempre tive vontade de ir a um psicólogo, mas sempre tinha ali um certo preconceito. Quero aqui aproveitar e deixar um abraço ao meu amigo psicólogo Max, que foi quem me incentivou a quebrar esse preconceito. Bom, fiz algumas sessões, não faço mais, não porque não gostei, mas porque a rotina não permite, mas descobri que há outras atividades que eu encaro como uma certa terapia. Então, tudo aquilo que me faz sentir melhor, eu posso considerar como uma terapia, gente? É legal fazer a distinção do seguinte, existe a terapia e existem atividades que têm efeitos terapêuticos. São coisas diferentes, né? Então, quando você vai para uma academia, que você vai fazer ginástica, que você esquece os boletos, né? O pessoal que está em casa sabe bem, tô aqui, tô esquecendo o boleto, tô fazendo força, nossa, durante 1 hora eu não lembrei de nada. É claro que você tem ali um alívio, né? De uma série de pressões emocionais, mentais, intelectuais do teu dia a dia e você acaba se descansando, vamos dizer assim, descansando dessas pressões, apesar de você ter outros estresses, né? Físico, por exemplo, que é o teu objetivo numa academia. Então tem um efeito terapêutico, só que quando você sai dali, as tuas questões continuam existindo. Então é um alívio, é um bálsamo, então você tem muita coisa que tem efeito terapêutico, mas que não é terapia. Não tem a função de ajudar o sujeito a se reposicionar, se reestruturar perante aquilo que às vezes incomoda ali o trajeto de vida dele. Então, além das atividades terapêuticas, vocês sugerem que as pessoas procurem uma terapia? A terapia ela vai sempre estar pautada num estudo em técnicas e ferramentas. Diferente, como você disse, a questão de alguma atividade que eu faço ser terapêutica. Quando ela é terapêutica é porque ela trouxe algum benefício, ou trouxe saúde, trouxe alguma cura de alguma forma, mas não necessariamente foi utilizada uma técnica, ou uma ferramenta, ou um estudo por trás daquela atividade. Né? Então, quando, né, para a gente falar o que é terapia, né? Vai ser esse conjunto de técnicas, né, estudos e ferramentas para fazer alguma ação. Então, o terapeuta vai ser aquele que vai aplicar essas técnicas, né? Como a gente falou no início. É complementar ou integrativa, porque hoje a gente sabe que a maioria das terapias, que a gente chama, né, tudo aquilo que não é da medicina, a gente vai falar terapias. Né? Porque a gente vai olhar o ser humano por inteiro. Geralmente as terapias elas vão fazer isso. Né? Ela vai olhar o corpo, a mente e o emocional. E alguns até o espiritual. Né? Legal. E buscar por uma terapia é buscar ajuda para essa dor emocional. E essa é a minha pergunta, Tina. As terapias, elas tratam o que, afinal? Assim, são doenças emocionais, psíquicas, o que mais? Então, quando você tem uma dor de dente, você vai ao dentista. Quando você tem uma dor emocional, você vai ao psicólogo. E o psicólogo, associado a essas técnicas as quais eu trabalho, faz uma somatória e uma ajuda para a pessoa curar essa dor emocional. E é um processo, né? Não é uma coisa assim instantânea. Por isso a gente fala que as terapias alternativas são complementares à terapia de fato que a pessoa procura quando ela está com essa dor emocional. É interessante isso, porque se você pega o CID, né, que é o conjunto de regras pela OMS, né, a classificação internacional de doenças da OMS, você tem mais de 50 mil patologias listadas ali, várias delas, né, relacionadas a questões emocionais, mentais e etc. e tal. Então, quando você considera a psicoterapia como uma terapia, ou como algo a tratar, uma psicopatologia, por exemplo, é uma coisa. Né? Existem, até dentro da própria psicanálise, existem divergências. Tem psicanalista que vai falar assim, a psicanálise é uma psicoterapia. Outros que não, porque entendem que a psicoterapia ela existe para tratar a patologia mental. Então, olha, você tem depressão lá no CID, da OMS. Então, estou tratando a depressão daquele sujeito. Né? Não é a abordagem psicanalítica. Então, muita gente, inclusive, retira a psicanálise do rol das psicoterapias e a chama de análise. Ó, existe a análise, existe a terapia, então depende muito da abordagem de cada profissional. Você vai conversar com vários profissionais que são psicólogos, que são psicanalistas, que são de outras psicoterapias, de outras abordagens terapêuticas, e cada um deles vai se posicionar de uma maneira muito peculiar. Né? Então, o adequado
é que para quem está assistindo, procure entender quais são os métodos, as ferramentas de cada psicoterapia ou de cada tipo de análise ou terapia, né? E saber se aquilo ali se ajusta à tua forma de responder ao mundo, de reagir ao mundo. Talvez seja a melhor maneira da gente se organizar nessa situação, porque se você for pelo CID, né, não é o que a medicina usa, é o que a psiquiatria usa, mas você vai ter ali milhares e milhares, dezenas de milhares de patologias a serem respondidas especificamente por uma ciência. Interessante, Alexandre. E aí, eu queria que vocês respondessem agora, com base na experiência de vocês, eu vi que cada um de vocês utilizam métodos, né, e ferramentas diferentes. Todas as pessoas necessitam de alguma terapia ou psicoterapia? A resposta que está na boca de todo mundo é que todo mundo precisa, né? Acho que vale ressaltar duas coisas. Por mais que seja terapêutico, né, às vezes a gente busca a terapia para que a gente melhore de algo. Então, eu estou doente ou estou me sentindo mal, tanto física, quanto emocionalmente, quanto mentalmente. E às vezes eu não estou me sentindo mal, mas eu sinto que falta algo. Eu sinto que eu preciso desenvolver algo que eu ainda não tenho. Melhorar uma performance, por exemplo. Performance, e aí cabe tanto no trabalho, quanto na saúde, quanto nos relacionamentos, né? Quanto no meu relacionamento comigo mesmo. Então, tem os dois tipos, que pegando o que o Alexandre trouxe, se diferencia muito hoje quando a gente fala de psicanálise, psicoterapia e terapias. Talvez até se usa bem separado. Não se inclui quando fala de terapias a psicanálise e a psicoterapia, porque se diferencia o apesar psicólogo... de popularmente todo mundo colocar dentro do mesmo balaio, né? Então, assim, todos vão ter os efeitos terapêuticos, mas cada uma tem uma especificidade ou uma área muito específica ali do que ela vai atuar e como vai atuar, né? Porque quando a gente fala da psicoterapia e a psicanálise, ela vai pegar bem no campo da linguagem, né? A gente vai trabalhar muito com a fala, a gente vai interagir muito com a pessoa nesse campo. As outras terapias, elas vão pegar vários tipos de práticas e ferramentas. Então, às vezes você tem toque físico e não tem nada de fala. Às vezes você vai misturar os dois. Então, cada uma vai agir e vai atuar diferente. Pessoas, às vezes, não fazem psicoterapia e psicanálise, mas às vezes fazem outras terapias. Então, como o reiki, por exemplo. Como o reiki, por exemplo. Às vezes, como você disse, né, que você já fez um pouquinho aí, depois você parou. E aí, eu acho que isso depende muito de cada pessoa, né, do momento que ela está vivendo e da necessidade que ela sente de procurar essa ou aquela terapia. Às vezes, como você, por exemplo, ficou um tempo, tal, fez, e passa um tempo, você começa a se sentir mal fisicamente, não está muito bem, e aí você fala, minha energia não está boa, né? As pessoas mistificam muito essa coisa da energia, né? Mas nós somos tudo a energia, não tem outra coisa que não seja energia no planeta, né? Então, você está se sentindo mal energeticamente, você pode buscar uma terapia reiki e vai recompor a sua energia. A pessoa que é um terapeuta reiki vai canalizar a energia, aprendeu lá a técnica, que o Mikao Usui estudou bastante, que muitas pessoas estudaram bastante, e vai, naquele momento, passar para você aquela energização e você vai se sentir um pouco mais animado, podendo depois até pensar em fazer um outro tipo de terapia. Ô, Tina, e qualquer pessoa pode fazer o reiki? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. As pessoas fazem muito quando estão fazendo quimioterapia, né? Tá, assim, em estado de convalescência. Como eu disse, muito físico, porque às vezes a pessoa está sentindo mal fisicamente, aí ela vai pensar em procurar, né, o psicólogo, algum outro tipo de terapia, ela fala, não, agora eu não estou bem, eu quero como se fosse uma pílula mágica, por isso entra as mistificações, né? Que na verdade não é. O que acontece é que a pessoa que aprendeu a técnica do reiki vai canalizar nos pontos, como os pontos da acupuntura, a energia do universo e vai energizar você, como se fosse um Red Bull de energia. Isso é para quem aprende a manipular a energia e é muito simples, muito fácil e todo mundo pode fazer. Depende, como todas as terapias, da disposição de cada um. Mas a gente é muito movido pela dor, Felipe. Então, muita gente foge do processo terapêutico, analítico, a partir de um momento que acredita que aquela dor inicial, aquela queixa que levou a pessoa até esse processo, cessou. Então, muita gente, né, isso é muito comum, a porta de entrada de muitas psicoterapias são os relacionamentos. Ah, eu tive uma desilusão amorosa, aí eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um psicoterapeuta.
e aí a pessoa, de repente, arruma uma outra pessoa. Acabou meu problema, não tenho mais problema, e ela não percebe que às vezes ela repetiu um processo que fala muito dela, que tem muito a ver com ela. Aquilo ali, aquele padrão vai se repetir e a pessoa começa com pensamentos assim, eu tenho o dedo podre para relacionamento, sempre comigo acontecem essas coisas. Mas ela só procura algum tipo de auxílio nesse sentido quando ela está em baixa. Então ela sempre vai voltar para esse estado. É interessante, Alexandre, porque assim, no círculo, né, de amizade, a gente conversa com muitas pessoas que fazem algum tipo de terapia. E a maioria delas apontam que buscou a terapia por questões mentais, né, emocionais. É a maioria dos casos que vocês veem aí no dia a dia também? Sim, no meu trabalho sempre é emocional, né? A pessoa, é como ele disse, a pessoa sai de um relacionamento, ou não se relaciona bem com a mãe, com o pai, com o irmão, ou com pessoas do trabalho, amigos do trabalho. É sempre, porque nós somos seres relacionais, nos relacionamos o tempo todo, né? E essa é a nossa principal disfunção e que a gente vai buscar ajuda para se organizar ali, né? Porque a gente precisa viver em grupo. Nós vimos aí na pandemia como foi difícil viver isolado. Exato. Né? E também, às vezes, a pessoa chega com alguma queixa física. Então, estou com um problema de pele, estou com a síndrome do pânico, que dão sintomas cardíacos, né? Muitas vezes a pessoa pensa, estou com um problema no coração. E aí você vai ver que pode ter um fundo... Né, sim. Então, tem muitos sintomas físicos relacionados à ansiedade. Então, aquele medo de morrer por conta do sintoma físico leva a pessoa para um processo terapêutico, né? Seja ele qual for. Os mais comuns, eu acredito que agora, depois que o SUS integrou as terapias complementares, né, já está mais acessível, as pessoas estão conhecendo mais. Mas, geralmente, vai para um psicanalista ou para um psicólogo, né, para falar, o médico me falou que eu tenho que vir aqui porque eu tenho alguma coisa, e alguma coisa que eu não sei o que é e não sei... e não consigo melhorar, mas eu preciso melhorar porque eu preciso trabalhar, eu preciso me relacionar. E o que é interessante é que a maioria esmagadora das pessoas vai por isso que ela chama de um sintoma. Né? Olha, eu estou aqui porque eu sou ansioso. A questão não é que você está ali porque você é ansioso, a questão é por que você é ansioso. Né? Eu estou aqui porque eu tenho depressão. Né? Tem gente que acha que é a depressão. Né? Eu sou desde pequeno, todo mundo na minha família é deprimido. E não percebe que muitas vezes existe uma causa real daquilo. Existe onde você buscar uma resposta do porquê aquela maneira de aprender a reagir do mundo daquele jeito. Porque todo mundo se comporta da melhor maneira possível para ser feliz. E às vezes a melhor maneira possível para ser feliz é cobrar do outro uma perfeição. É agir de uma forma mais retraída. Então tudo isso são maneiras aprendidas de lidar com o mundo. Se a gente tratar isso como o problema e não como algo que aponta um problema que está mais embaixo, a gente nunca vai, de fato, seguir em frente numa psicoterapia. E pode ser pelo sintoma, né? Que a maioria procura pelo sintoma, mas essa é a grande beleza, assim, das terapias hoje, que a gente usa também para se conhecer mais. A gente sabe que para trabalhar melhor, para estudar melhor, para ter bons resultados, né? Tanto na vida pessoal quanto profissional, né, com a gente mesmo, né, ou se sentir bem, a gente está experimentando esse momento, né, de aprender a viver sozinho primeiro. Então, elas vêm trazer como eu funciono melhor, né, principalmente a meditação, nesse caso, é muito utilizada hoje, né, para que eu amplie a minha consciência. Né. O Alexandre da psicanálise sabe que a gente é mais ou menos 95% inconsciente. Então, essas práticas vêm aumentar a nossa consciência sobre essa inconsciência que somos. Que legal, hein, gente? Para que a gente seja melhor, para que a gente, né? Pessoal, eu acho que esse tema, né, do consciente e inconsciente, daria até outro programa para a gente discutir. Mas você sabe que, pegando um gancho disso que você falou, eu acho que o grande, né, ponto assim, que a gente vê crucial é o autoconhecimento. E o autoconhecimento liberta, mas qualquer terapia que você vai fazer, vai falar para você, olhe para você. E nós não fomos ensinados a olhar para nós, né? E como diz o Rubem Alves, nós somos mendigos de olhares. Nós queremos sempre um olhar do outro, que o outro faça para a gente, que o outro supra as nossas necessidades. E qualquer terapia que você for fazer, né, vai conduzir você para o autoconhecimento, para você saber quem você é o que você está fazendo aqui, né? Quais as suas limitações, quais as suas habilidades e como você vai se organizar dentro disso. Se usar melhor, né? Mas é interessante você colocar a questão do inconsciente, porque as pessoas ouvem esse tema e
tendem a acreditar em algo distante, e nunca percebem que a gente está falando estruturalmente delas, de quem está assistindo em casa. Qual de nós nunca teve a experiência de chegar num determinado ambiente e falar assim, numa fração de segundos, nossa, parece que isso aqui resgatou a casa da minha avó, eu senti até o cheiro desse lugar, porque eu vi uma janela, porque eu vi uma pintura, porque eu vi um quadro, porque eu vi o pinguim em cima da geladeira, né? Então eu olho e falo, nossa, senti até o cheiro da casa da minha avó. Quantas vezes você não volta à escola que você estudou, quando criança, e aí você tem aquela sensação, inclusive de fisicamente, você fala assim, nossa, parece que eu estou aqui na carteirinha que a tia, né? Parece que você revive aquele ambiente ali em um segundo. Nestes momentos é fácil você perceber a existência do inconsciente, porque você não esperava ter aquela lembrança. O que as pessoas não percebem é que isso acontece 24 horas por dia. Como que ele impacta nas suas atitudes. Quando você conhece alguém e olha e fala assim, gostei ou não gostei daquela pessoa, você pode, não quer dizer que é, você pode estar olhando para algo que está sendo resgatado do teu inconsciente sobre outra pessoa, e você já começou ali um relacionamento de forma desgastada ou alterada em função de uma projeção do seu inconsciente sobre o que acontece agora. Então, muito, ou praticamente tudo, né, do que nos afeta está intimamente ligado ao inconsciente, e é por isso que precisa ser trabalhado. E as terapias vão ajudar nisso, né? Descobrir um pouco mais sobre esse inconsciente que a gente pode usar, né, a nosso favor ou até a favor daquilo que a gente está servindo. Gente, prometo depois a gente voltar para falar mais de consciente e inconsciente, tá? Bom, agora um tema relativamente polêmico. Redes sociais. Quero saber de vocês o quanto a rede social, ela afeta, né, malefício ou benefício à saúde emocional e mental das pessoas. Nós estamos sendo consumidos por essa coisa tão boa, né? A tecnologia é maravilhosa, né? Chegou com tantos benefícios e a gente não sabe ainda como usar. A gente estava falando sobre isso, né? Sobre consciente e inconsciente. A gente nem sabe que nós temos consciente e inconsciente, que nós somos energia, que nós somos um corpo físico, emocional, espiritual e tudo junto aqui agora. Nós não sabemos usar nem este aparelho e já estamos com esses aparelhinhos maravilhosos. Conectados. E aí a gente precisa de educação em todos os sentidos, como tudo a gente sempre foi, né? Mas aí essa coisa da tecnologia, a gente nem sabe ainda qual o efeito do WhatsApp, é tudo tão novo e muita informação, muita coisa chegando de uma vez, né? Eu tenho uma amiga que desativou as redes sociais, não tem nada. Lívia, ela fez certo ou fez errado? Ainda mais nesse mundo que a gente vive, é difícil falar o que é certo e errado, né? Porque essa é a beleza e a necessidade das terapias, para que a gente descubra o que funciona para mim, né? Então não dá para a gente falar, todo mundo agora vai desativar as redes sociais. Não, porque a gente tem perfis diferentes, a gente tem necessidades diferentes, valores diferentes. Então, se para ela desativar as redes sociais fez com que ela atingisse aquele objetivo e melhorou a vida dela, a qualidade de vida dela, faz sentido para ela. Alguém pode experimentar e falar, para mim funciona se eu tirar um dia na semana, ou para mim não funciona tirando nenhum dia. A questão é esse filtro. E quando a gente para e cria um espaço para pensar, né, seja inconsciente ou consciente, né, que as terapias são esse espaço, eu me torno mais proativo, ou seja, eu escolho coisas que têm mais a ver comigo, eu escolho coisas que vão servir melhor ao meu desempenho, à minha qualidade de vida, aos meus relacionamentos. Então faz sentido que hoje, ainda mais pós-pandemia, a gente sabe que os antropólogos viram que o mundo mudou mais uma vez, né? O mundo se tornou ansioso e incerto. Então, fora já não vai dizer para nós o que a gente tem que fazer. Então, a gente precisa de algo que eu escolha, que venha de dentro de mim, né, do meu interior. E o que a Lívia disse aqui é fundamental, gente. O que é importante para você, né? Não é para o seu amigo, para o seu grupo de trabalho, é para você. Eu acho que essa é um grande ponto. Existe isso também dá uma discussão à parte, e um programa à parte, porque você pode analisar a questão das redes sociais do ponto de vista do sujeito, do indivíduo, do cidadão, da pessoa, ou você pode analisar o efeito do mundo que é projetado para esse indivíduo através dessa sensação. Porque quando você tem o celular hoje na mão, na verdade você tem uma extensão da tua mente. Tanto é que você o bloqueia, você o protege, né? Não é só questão de roubo e assalto, a gente sabe disso.
Né? Quantas pessoas protegem das pessoas mais próximas? E aí você fala, poxa, está certo ou errado? Concordo, não existe certo e errado. Mas muita gente protege porque fala que se a outra pessoa, sabe que se a outra pessoa tiver acesso àquilo, está tendo acesso, às vezes, a um perfil mais íntimo possível. Você olha e fala assim, nossa, mas você visita isso? Você participa disso? Você troca esse tipo de mensagem? Nunca imaginei. Então, de certa forma, é uma extensão da intimidade da pessoa, além de uma ferramenta para ela projetar um alguém que ela gostaria de ser, mas nem sempre é. Quantas vezes a gente vê rede social de pessoas que passam e dão uma importância enorme a criar um universo, e não tem nada a ver com carreira, não tem nada a ver com imagem profissional trabalhada, tem a ver com realmente desejar, projetar para os outros alguém que gostaria de ser, mas não é. Então você tem tantas abordagens possíveis aí que não dá pra gente ser categórico e falar que a rede social é essa. Interessante, Alexandre, eu nunca tinha parado para pensar que o meu celular é uma extensão da minha mente. Tá aí, pessoal. Refletir isso é super importante. Bom, eu queria saber de vocês o seguinte, vocês acreditam que vai chegar um dia que a gente não mais vai precisar desse tipo de cuidado? Que todo mundo vai estar super equilibrado? Tomara que não, né? Porque todos nós precisamos de ser cuidados, né? Por outras pessoas, por nós mesmos, esse autocuidado, autoamor, né? A gente sempre vai precisar e eu acho que cada vez mais, né? Eu até trouxe aqui uma frase do Jorge Ponciano, que ele fala assim, ó, sobre terapia e o processo terapêutico. Não ocorre cura em uma terapia. O terapeuta não é aquele que cura. O terapeuta é aquele que cuida. E quando a pessoa se sente cuidada, ela se cura. Então, o processo terapêutico é uma pedagogia do cuidado, é uma pedagogia do amor, da entrega e do encontro. Então, quando o cliente se sente assim, há uma mudança na estrutura dele. Sensacional. Cura é diferente de cuidado. Há uma visão interessante aí nessa tua pergunta, porque Piaget falava que aprendizado está em desequilíbrio, né? Então, você precisa estar sempre sendo desequilibrado para que no esforço de se equilibrar exista o aprendizado. Talvez a gente chegue a um ponto em que o desequilíbrio não seja mais sinônimo de dor e sofrimento. Aí eu espero que sim, né? Que a gente possa olhar para os desequilíbrios e vê-los de uma maneira positiva, como desafios, como maneira de crescimento, que a gente não precise mais da dor para falar assim, agora eu vou procurar uma terapia, porque eu terminei um namoro e está doendo. Mas que a gente possa, como a Lívia disse, procurar uma psicoterapia, um psicanalista, um psicólogo, né, ou alguma terapia de qualquer natureza, porque fala assim, isso é bom para mim. Eu vou passar a viver uma vida com uma felicidade possível, né, que eu não tenho hoje, não fantasiosa, real para minha condição, então eu vou buscar esse caminho. Talvez o dia que a gente não precisar da dor como motriz, a gente tenha atingido esse estágio. Bom, gente, a gente está chegando ao fim de mais um programa. E que programa, que aula. Eu já quero aqui agradecê-los pela presença e pelas ricas contribuições. E para a gente finalizar, gostaria que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal de casa sobre as terapias alternativas. É bem curioso, né? Que eu acho que a gente nem estendeu tudo aquilo que a gente pode falar de terapias, mas eu tive um gatinho que foi atropelado e quase morreu e fez cirurgia e tudo. E ele recebeu cuidados da medicina tradicional e da medicina alternativa, que são as terapias. Então, quando a gente fala de terapias, né, eu tô falando do gato, porque assim, a gente sabe que elas vão atuar em coisas que a gente não imagina, como a gente falou, inconsciente. Então, quem não acha a sua terapia, né? Quem nunca fez, acha a sua terapia. Porque todo mundo tem o seu estilo. E se eu não vou por um caminho, eu não posso falar, sou contra, né? Deixa eu conhecer, deixa eu ver quais são. Pelo SUS já tem disponível 29 terapias já, que são além da psicoterapia e da psicanálise que já existiam, né? Então, deixa eu encontrar qual é o meu caminho, o que vai conversar comigo. Eu também, como você, eu atendo pessoas que fazem quimioterapia, né? Que fazem todo o processo lá com o médico, tudo direitinho, e recebem reiki.
e elas se preparam até para a morte, de uma maneira bacana, fazendo as pazes com a morte. Eu fiz até numa pessoa que, né, vale lembrar, como você falou do gatinho, esse senhor, ele estava muito desesperado com câncer no pâncreas, e aí ele começou, depois das sessões de reiki, ele começou a se organizar. Ele começou a fazer as pazes com a morte, começou a preparar o inventário, as coisas que ia ficar para quem, para tal e tudo direitinho. Foi muito gratificante e eu sou muito feliz e eu acho que, como você disse, as pessoas devem procurar aquela terapia que vai melhor atender a ela e todas são muito bem-vindas. Eu queria deixar um recado simples, o de que a sua mente, o seu cérebro, eles estão condicionados a sempre te entregar mais da mesma coisa. Então, se você passa a acreditar que a vida é ruim, que as coisas dão errado, que não tem solução, e começa a reclamar e reclamar, você cada vez terá mais disso, igual acontece no algoritmo da internet que você tanto conhece. Então, as psicoterapias, né, ou uma psicoterapia, ou uma terapia, seja lá o que for, tem ferramenta para te ajudar, mas tem que ter um passo inicial, que é a tua vontade de fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo hoje. Então eu te desejo isso. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. E você aí de casa, obrigado pela sua audiência, obrigado por acompanhar o nosso programa. Saiba que tudo isso é feito para vocês. Escaneie o nosso QR Code aqui, envie seu feedback, suas sugestões, que a gente vai trazer mais temas que você escolheu. Muito obrigado e vejo você no próximo programa.